Como os meios de comunicação não possuem nada de negativo para falar do governo Bolsonaro, uns mimizinho aqui, uns nhonhonhó por ali, eles acabam se valendo de pesquisas. E pesquisas, elas são feitas para responderem a demandas previamente contratadas. Ninguém vai gastar milhares e milhares de reais para que uma pesquisa não confirme aquilo que o contratante precisa que seja informado. Sobre essa questão do governo Bolsonaro e das pesquisas e do Lula, eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes, destacar, enfatizar e reiterar a importância de você se inscrever em nosso canal, participar do processo de fortalecimento dele, compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais, ativar o sininho, dar o joinha. Nós temos quase 50% de joinha em relação a visualizações, o que é um número fantástico. Comentar, e sempre que possível nós respondemos os comentários pessoalmente, não por equipe, e também nos seguir em nossas redes sociais. Os meios de comunicação têm usado a sistemática de pressionar o governo através de pesquisas de opinião. Vale-se disso principalmente de dois institutos muito venais e famosos, o Datafolha e o Ibope, que passaram 2017 e 2018 dizendo que Bolsonaro não ganharia de ninguém. O problema é que eles não conhecem o povo. Agora, outra vez, surgem pesquisas trazendo o Luciano Huck como candidato, e já vem a Folha de São Paulo fazendo entrevista sobre a importância do Luciano Huck, um vaselina desgramado. E nós temos uma realidade muito clara. Enquanto o povo continua apoiando o Bolsonaro, de outra parte, de outro lado, nós temos os meios de comunicação em franca oposição a tudo que o governo faz. O candidato dos meios de comunicação é o Lula e, num segundo plano, o Luciano Huck. Isso está bem claro. Mas eu queria fazer um desafio pontualmente ao Lula. O Lula que fala pelos cotovelos, pelo amor de Deus, como alguém consegue falar tanta porcaria? Como alguém consegue falar tanta asneira? Como alguém pode ser tão desrespeitoso com a inteligência dos outros, não dos seus jumentos, mas desrespeitoso com a inteligência do brasileiro? Como se o governo dele não tivesse sido apenas e tão somente um caso de polícia, um caso de uma confraria de ladrões, um governo da cleptocracia. Um governo feito para roubar. E o Lula, que não pode andar em lugar público, que não pode chegar, por exemplo, aqui na Feira dos Importados de Brasília, como o Bolsonaro chegou e aumentou o número de visitantes e aumentou o volume de vendas. O Lula não pode. Talvez ele até possa ir na feira, mas vai cercado de um grupo de sicários, um grupo de bate-paus, um grupo de truculentos, sob o comando da CUT, do MST, e aquele grupo que fica ali perto do Lula, você já percebeu nas fotos, são sempre os mesmos, e todos eles com indicações de corrupção e indicações penais. Então eu desafio o cachaceiro, o apenado, o beneficiado por uma decisão do Supremo, que vá em lugares públicos. Pegue um avião, Lula. Pegue um avião, por exemplo, entre Brasília e São Paulo, que é um voo rápido, ou Rio-São Paulo, a ponte aérea. Largue de usar jatinhos de empresários. E está usando, sem divulgar a agenda antecipadamente, para que as pessoas não saibam de quem são os jatinhos. Não faça como fez em Paraty, colocando seguranças. Vá para o meio do povo. Já que você, na opinião dos institutos de pesquisa, é um insensado, seja homem, vá lá, vá sozinho, se exponha. Veja como você será recebido, veja como você será tratado. Esse é o grande problema das esquerdas no Brasil. E aquele episódio lá do Ciro Gomes andando com um litro de uísque debaixo do braço é revelador. A oposição brasileira é comandada por dois cachaceiros, o Ciro e o Lula. Mas a imprensa, mas a mídia, ela insiste em criar uma polarização, em manter uma polarização, para que o governo Bolsonaro não possa fazer os seus atos.
E conta, claro, com o apoio do Centrão e da oposição no Congresso Nacional e de parcelas significativas do Judiciário. O desafio que eu faço é: pegue essa pesquisa, Lula, bote debaixo do braço e vá em lugares públicos. Volto a dizer, vá em lugares públicos, sem a sua corja, sem o seu grupo, porque boa parte deles, inclusive, deveria estar na cadeia. E aí você verá o quão distante está o mundo que a mídia retrata do mundo real, do Brasil real. O Brasil real, e é isso que as pessoas não conseguem aceitar, algumas, é que o Brasil real hoje apoia o governo Bolsonaro. Que o Brasil real hoje está sim ao lado do governo Bolsonaro, porque chegou ao fim do primeiro ano sem um caso de corrupção. Um governo que está colocando a economia nos trilhos, que comete equívocos, que comete deslizes, que comete algumas trapalhadas, mas isso é inerente. Ou alguém pensa que lembra ainda de como foi 2003 no governo petista? Claro que desde o começo, desde janeiro, fevereiro de 2003, o governo do PT já estava roubando, os petistas já estavam roubando, que é bem diferente do que está acontecendo agora. Fica, pois, o desafio ao cachaceiro e apenado ex-presidente Lula. Venha para a rua, venha andar na rua para ver como será a sua recepção. Mas volto a dizer, não venha com seu bando, venha sozinho. Venha conversar com o povo para escutar, para saber, para perceber que aquele mundo do faz de conta da mídia não é o mundo do Brasil real, não é o mundo dos brasileiros, porque os brasileiros de bem, Lula, e isso você ainda não entendeu, os brasileiros de bem não querem a volta de um governo que foi um governo de ladrões, de um grupo de ladrões, de um bando de ladrões que roubaram empresas públicas, que quebraram fundos de pensão, que dilapidaram os cofres públicos, que deram dinheiro para ditaduras, que deram usinas, que deram metrôs para ditaduras e países que jamais vão pagar. E que agora sabe-se que aquela frase dos médicos cubanos era correta. A ONU mesmo disse que o trabalho dos médicos cubanos é análogo à escravidão. Os casos do Uruguai, onde os médicos não foram aprovados para trabalhar por falta de capacidade, e lá não tem problema da língua porque eles também falam espanhol. O caso da Bolívia, onde soube-se que a maior parte dos supostos médicos eram agentes para treinar assassinos. Esse é o retrato verdadeiro da sua passagem pelo governo. Infelizmente, Lula, o STF concedeu liberdade a alguém que deveria apodrecer na cadeia. Confie nos institutos de pesquisa. Eu, particularmente, gostaria muito que você estivesse na disputa em 2022, para que as urnas, para que o povo brasileiro nas urnas desse a surra eleitoral, a surra de votos que você merece, para mostrar que aquela generosidade do STF foi, na verdade, uma ofensa aos brasileiros. Venha para a rua, Lula. O desafio está feito. Duvido mesmo é que você tenha coragem. Porque se teve uma coisa que sempre marcou a sua vida, foi o medo, a covardia e a sem-vergonhice. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.